dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é João, ou Johnny. Pois é, inscreva-se no canal, já deixe seu like ou então seu dislike, porque eu tenho polêmico. E eu tô aqui para falar com você hoje a respeito da possível influência dos jogos violentos sobre a vida das crianças. Preliminarmente, eu gostaria de dizer para você, pedir desculpa pelo tema, que é um pouco atrasado, mas eu tava de mudança, você pode ver por isso aqui, por favor, não fale da minha impressora, porque a minha impressora é algo maravilhoso, eu tenho ela já há 10 anos, minha esposa quer vender, mas eu não deixo, porque eu sou apaixonado por essa impressora, eu faço manutenção nela, inclusive de cartucho, e eu uso até hoje, ela está em perfeito estado. E bem, o tema em questão, ele envolve sobre a possível influência dos jogos violentos na vida, nas atitudes, nas ações dos jovens. Eu, diferentemente das pessoas que integram o meu grupo, posicionei-me no sentido de que sim, os jogos eles podem exercer uma determinada influência negativa na vida do jovem. Mas calma, antes de você... Calma, escute, preste atenção no que eu estou tentando dizer para você. É o seguinte, quando aquela polêmica aconteceu de Mourão, não do fato de Suzano, que o que aconteceu em Suzano foi uma tragédia, um ato terrorista de pessoas doentes mentalmente e emocionalmente, eu corri para tentar achar essa matéria, que foi a matéria que me deu um embasamento acerca desse meu posicionamento. Na verdade, alguns anos atrás, em meados de 2015, 2016, eu acho, eu vi uma apresentação de um neurocientista chamado James Fallon no TED Talk. E eu me lembrei dessa palestra e ele falando que ele, o neurocientista, ele tinha a sua anatomia cerebral, era a anatomia cerebral que batia com a mesma anatomia cerebral dos outros psicopatas. Aqui na frente baixa atividade, aqui atrás muita atividade. Mas ele não era um psicopata e isso despertou nele a seguinte pergunta: se eu tenho a anatomia cerebral de um psicopata, por que eu não sou um psicopata? Ele começou a pesquisar a vida e a história de alguns psicopatas, não de todos, mas de alguns psicopatas e dele mesmo, e aqui um parênteses, procurar compreender ou então ter acesso ao conhecimento da sua própria história é fundamental para nós descobrirmos quem somos. Fecha parênteses. E ele começou a pesquisar e ele começou a ver que aquelas pessoas que haviam cometido crimes brutais, eram serial killers e tal, essas pessoas, elas tinham uma vida, uma juventude especialmente muito traumática, abandono afetivo, um trauma muito grande, uma parada, em alguns casos, uma parada muito parecida, circunstâncias ou então situações muito parecidas até com aquele seriado que passava, que era muito famoso, Dexter, né? Crianças expostas a um estresse, a muita violência, e isso acabou desencadeando esse comportamento homicida, assassino na vida dessas pessoas que tinham essa predisposição biológica. Eu não encontrei nenhum artigo contrário à ideia de James Fallon, que acabou escrevendo um livro chamado... Desculpa, tomei café, desculpa, mais um pouquinho. Escreveu um livro chamado A Psicopatia por Dentro. Então James Fallon, ele acabou desenvolvendo uma linha de raciocínio lógico com base nos estudos que ele fez e chegou à conclusão de que as pessoas que tinham essa predisposição natural, né, em razão da sua anatomia cerebral, que tinha baixa atividade aqui e muita atividade, se eu não me engano, aqui é a região do córtex. Essas pessoas, dependendo das experiências que elas viessem a ter, elas poderiam desenvolver um comportamento extremamente agressivo, violento e até nocivo à sociedade. Então ele escreveu esse livro chamado A Psicopatia por Dentro. Então, uma vez isso posto, essa matéria, esse posicionamento, essa ideia, me levou a ir de encontro, a ser contrário à opinião da maioria das pessoas que fazem parte do meu grupo social, político e tudo mais. Eu acho, na verdade, que
que o jogo violento por si só não influencia negativamente uma criança, um jovem, um adolescente. Eu acho, na verdade, que o jogo violento pode ser um dos pontos que influenciam o jovem, a criança ou adolescente a ter um comportamento violento. Mais importante que isso é a atuação dos próprios pais na vida dos jovens. Uma coisa interessante a se destacar são algumas falas do James Fallon a respeito dele mesmo, porque quando ele descobriu que ele tinha um cérebro de um psicopata, a anatomia cerebral de um psicopata, ele começou a fazer uma investigação social no meio da sua própria família também. E ele disse o seguinte, preste bastante atenção: tenho muito jeito para lidar com estranhos, faço muita caridade, mas sou uma decepção como marido. Posso ver um bebê que não conheço e ficar com os olhos cheios de lágrimas, mas não sinto uma conexão emocional profunda com a minha própria família. Psicopatas possuem um narcisismo agressivo, um charme, desenvoltura aliada à superficialidade, senso de superioridade, tendência a manipular, são emocionalmente rasos, não sentem culpa, remorso ou vergonha. Podem ser magnânimos e generosos, mas são emocionalmente frios. Sou uma pessoa agressiva e vingativa. Gosto de manipular as pessoas, sinto prazer no poder. Mas todos foram tão amorosos comigo, tenho uma mãe tão afetuosa e uma esposa maravilhosa. E, além disso, não tive experiências de abandono, abuso, traumas violentos na infância, e tudo isso neutralizou a minha biologia. Aqui, falando a respeito dele, ele fez um apanhado a respeito da sua história, analisou-se hoje como um indivíduo com essas falhas, mas também analisou a sua própria história e viu que a sua mãe e a sua esposa foram, pelo que eu posso ler aqui, primordiais e essenciais para que ele alcançasse esse ponto de equilíbrio, para saber até onde ele pode ir e saber o que é certo e o que é errado, ainda tendo um cérebro anatomicamente de um psicopata. E bem, uma vez que o canal ele é voltado para assim, uma visão mais cristã da coisa, né? Eu tenho evitado falar algumas coisas a respeito de política, tenho usado um Instagram específico para falar a respeito de política, mas eu estou vendo se eu venho para cá também, isso é outra história, mas vamos lá. Eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito de algumas passagens bíblicas. Eu gostaria de expor alguns versículos que falam a respeito de algo que é próximo dessa questão dos jogos violentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensais. Em Salmos, nós temos, Salmo 101, nós temos o salmista declarando o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não se pegará a mim. Eu quero dizer com esses versículos, que são poucos comparados a todo o conjunto bíblico e todos os versículos que eu poderia aproveitar, eu procurei esses aqui como versículos chaves. Nós temos aqui por certo que, à luz da Bíblia, os jogos violentos eles também até podem ser alguma coisa que obstacularize a sua comunhão com Deus. Preste atenção, não estou dizendo que você está pecando necessariamente. Eu estou dizendo que um jogo violento, um exemplo, Carmageddon, ou aquele outro antigão, Postal, estava conversando sobre esses jogos com um amigo meu esses dias, que a gente gosta de jogo, por incrível que pareça, eu estava falando sobre isso, mas eu gosto pra caramba de jogo. Cresci jogando Desert Combat, CS, GTA 1, que pra mim era o melhor, Mortal Kombat, que quando eu era novo, joguei a primeira vez, fiquei tão horrorizado que troquei por Street Fighter, o próprio Street Fighter em alguns momentos. Então, não que o jogo em si vai te levar ao pecado, ou então vai te levar a praticar alguma coisa maligna, como eu falei na primeira parte desse vídeo. Não necessariamente isso, mas no primeiro ponto ele pode te influenciar se ele for parte de um conjunto de circunstâncias. Dentre elas, um exemplo que eu posso dar é até a ausência da família na vida e no desenvolvimento individual da criança, deixando a criança de lado, largando a criança à mão, jogando a criança na mão dos outros, ou então a criança tem algum trauma e os pais e as mães, que são os psicólogos dos filhos, não se compadecendo, não se envolvendo com a vida dos seus filhos, deixando-os de lado.
essa situação ela pode ser a maior causa e o jogo pode vir como um acessório para influenciar a criança a cometer alguma coisa perversa, algum crime, alguma atrocidade. E nesse segundo ponto, né, biblicamente falando, o jogo violento ele pode obstacularizar a sua comunhão com Deus. Ela pode ser um ponto que te trave e dali você não passe numa comunhão com o Senhor. Por quê? Porque a violência, a maldade, apesar de que em alguns momentos no Antigo Testamento o único meio pelo qual uma sociedade, uma civilização, ela poderia existir seria mediante o uso da força, a lei natural, o mais forte sobre o mais fraco, e que antes que condenem, falem que Deus é hipócrita, é contraditório, eu quero dizer aqui para vocês que Davi, o maior rei da história de Israel, cuja estrela de Davi hoje é o símbolo da própria nação de Israel, foi impedido de construir um tabernáculo porque, segundo o próprio Deus, as suas mãos eram mãos manchadas de sangue, então ele não poderia erguer um tabernáculo, um santuário ao Senhor, e isso foi uma incumbência que ele passou para o seu filho, e o seu filho, que era um homem pacífico, foi quem construiu o chamado Templo de Salomão, que leva o nome de Salomão, mas foi projetado por Davi. Isso pode acabar obstacularizando uma comunhão sua com Deus, entende? Porque Deus é um Deus pacífico, Deus entende os momentos e as circunstâncias, por isso que não é uma contradição, mas sim um paradoxo, é outra coisa completamente diferente. Então, quando você tem isso em mente, na verdade, por eu ter isso em mente, é que eu acho que o jogo de violência, dependendo da situação e da circunstância, ele pode ser uma coisa negativa na vida de uma pessoa, né? Então, é basicamente isso aí. Eu acho que o jogo pode influenciar, os jogos violentos podem influenciar a vida de uma pessoa, desde que haja todo um contexto, toda uma situação e toda uma circunstância que aquilo ali seja como se fosse o último golpe, mas não o ponto principal, o ponto neural, ou então o jogo por si só influencia. Não influencia. Como eu falei há pouco, eu joguei vários jogos violentos, aí dava headshot, dizia, vou dar um headshot, vamos tirar na tua cabeça, vou te matar, em lan house e tal. Minha mãe não gostava, brigava muito comigo, mas eu jogava, era jovens faz a maior parte da sua vida bobagem, e não sou nenhum tipo de assassino, criminoso, agressor, não, entendeu? E olha que quando era novinho eu era virado, viu? Mas isso não foi algo que, assim, se desenvolveu ou desenvolveu um potencial negativo na minha vida. Por quê? Porque eu tinha outras coisas que eram mais importantes e que tinham mais peso, como, por exemplo, a vida e a atuação da minha família e o meu estado em família. Que Deus abençoe a vida de cada um aqui. Minha filha nasce no final de abril, então fiquem aí orando por ela e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Um abraço e tchau!